um derramar do Espírito Santo esses dias sobre essa igreja, sobre essa cidade, sobre a nossa vida, amém? Sobre a vida da sua família. Meu irmão, se prepara, glória a Deus. Neemias capítulo 8, verso 10, a Bíblia diz assim, Neemias capítulo 8, verso 10: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Fala comigo assim: a alegria do Senhor é a minha força. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: a alegria do Senhor é a sua força. Amém? Talvez você esteja se sentindo fraco, desanimado, mas você vai sair daqui fortalecido. E essa fortaleza, ela vem de Deus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que a alegria de Deus, a alegria que nasce da presença de Deus, a alegria que nasce, que vem de dentro de nós, através do Espírito Santo, ela é a nossa força. Amém? Temos o Senhor, enquanto eu li o livro de Atos, o Senhor me trouxe alguns homens de Deus que entraram para a história e marcaram a igreja primitiva, marcaram aquilo que nós cremos hoje. Nós falamos sobre Estevão, que deu a sua vida pelo chamado que ele recebeu e foi fiel até o fim. Depois falamos sobre Pedro, que foi alcançado quando ele estava no seu talvez pior momento. Jesus o chama, Pedro passa a ser um dos melhores amigos de Jesus, discípulos mais chegados. Mas chega um momento que Pedro também cai, ele nega Jesus, no momento que Jesus estava sendo crucificado, mas Jesus o restaura, amém? Quando Pedro estava certamente desacreditado do seu chamado ministério, Jesus o traz para perto de novo, e Pedro é um dos pilares da igreja, amém? A primeira pregação de Pedro, depois da descida do Espírito Santo, 3.000 pessoas se convertem, e ele é um dos grandes homens, discípulos e apóstolos do início da igreja. Depois falamos sobre Barnabé no domingo passado. Não é um nome muito comum, que nós usamos muito nas nossas pregações, mas se não fosse Barnabé, talvez nós não conheceríamos o apóstolo Paulo, porque estava todo mundo com medo do apóstolo Paulo, porque Paulo, na época, Saulo, ele perseguia os cristãos, ele foi conivente com a morte de Estevão, com o apedrejamento de Estevão, ele perseguia os cristãos, matava os cristãos, mas ele se converte, e agora os cristãos ficam com medo, os apóstolos ficam com medo dele. Barnabé fala assim: olha, está tudo bem, Paulo se converteu, ele agora é um de nós. E Barnabé começa essa parceria com Paulo, para expandir o evangelho. E é interessante que você vai lendo o livro de Atos, e você começa a ler nos subtítulos, né? Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Daqui a pouco, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. No momento que Barnabé teve a chance de pastorear uma igreja, de falar: agora eu vou entrar no centro da vontade de Deus, no meu chamado, no ministério, ele fala: esse lugar não é para mim. Ele reconhece que outra pessoa foi chamada para aquilo, e ele levanta Paulo para o ministério. Amém? E eu quero fechar essa série de mensagens hoje. Poderíamos falar sobre vários outros homens, mas eu quero fechar falando sobre o apóstolo Paulo. E poderíamos fazer muitas pregações sobre o que Paulo ensinou, porque ele escreveu a maior parte do Novo Testamento, as maiores cartas, a maior porção do Novo Testamento foi escrita pelo apóstolo Paulo. Mas o que me chama a atenção, e tem uma mensagem que é muito marcante dele, que é a mensagem da alegria. Tem uma carta, a carta de Filipenses, que nós conhecemos ela como a carta da alegria. E o mais impressionante é que Paulo não escreve essa carta da alegria em uma situação muito confortável. Ele não estava na beira da praia ou num palácio, não, ele estava preso. Ele foi perseguido, preso, açoitado, abandonado em vários momentos. E o momento que ele estava preso, ele está ensinando para quem está livre, para se alegrar em todo o tempo.
Que alegria é essa? Certamente não é uma alegria natural. Certamente não é uma alegria que veio do mundo. Não é uma alegria que é pautada nas emoções. Mas é essa alegria que Neemias fala. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Olha para quem está ao seu lado mais uma vez e fala assim: a alegria do Senhor é a sua força. Mas como que alguém que sofreu tanto, consegue falar sobre alegria? Alguém que nas circunstâncias mais adversas, consegue pregar sobre alegria. E o mais interessante, ele fala: olha, eu aprendi a viver contente. Isso me diz algo. Se ele aprendeu, ele não nasceu sabendo. Amém? Ele não sabia. Certamente, enquanto ele era imaturo, ou estava conhecendo ainda o Evangelho, certamente, ele não praticava isso aqui. Mas ele falou: eu aprendi a viver contente. Independente da circunstância, eu estou alegre, eu estou feliz. Se tem recurso ou se não tem, na escassez, na abundância, independente do que aconteça comigo, eu aprendi a viver contente. Isso também me diz outra coisa, que se ele aprendeu, eu também posso aprender. Nós podemos aprender a viver contente, independente, irmãos, do momento que estejamos vivendo. Se tem porta aberta ou não, se tem abundância ou não. Precisamos aprender a viver em alegria. E essa alegria que vem de Deus, o mundo não pode roubar. Tem algo roubando a tua alegria? Tem alguma circunstância roubando a tua paz? Alguma circunstância roubando a tua alegria? Tem algo amanhã que você fala: meu Deus, amanhã é segunda-feira e eu não sei como vou resolver isso. Tem algo roubando a tua alegria? Aprenda a viver alegre, independente da circunstância. Essa é a vontade de Deus. 2 Coríntios capítulo 11, verso 23. Eu vou só citar com você, só presta bem atenção aqui para a gente ganhar tempo. 2 Coríntios 11, 23, vai dizer assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, é Paulo ensinando aqui, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes, recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, fui 3 vezes açoitado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Olha só, é ele mesmo narrando algumas circunstâncias que ele passou. Em jornadas muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar. Ele está falando, onde eu estava, tinha perigo, até no mar. Ele ainda fala, até na igreja, perigo entre falsos irmãos. Em trabalho e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além de todas essas coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas, o cuidado com todas as igrejas, ou seja, além de todos esses problemas, circunstâncias, ainda tinha que administrar, pastorear, ensinar, exortar, diariamente, as igrejas. Eu pergunto para você, não é uma pergunta muito difícil depois desse texto, Paulo teve uma vida fácil? Sem oposição,
Ou sempre foi portas abertas? Não. Paulo enfrentou muita adversidade, muita pressão, mas ele mesmo nos exorta a andarmos sempre em alegria. É possível andar sempre em alegria, sim ou não? Até o final da mensagem você vai ser convencido. É possível andar sempre em alegria, sim ou não? Mais uma chance, tá? É possível andar em alegria, sim ou não? Sim. Deus não mandaria você fazer algo se isso não fosse possível, ou se Ele não te desse a capacidade para andar em alegria. Eu não estou falando de alegria natural, irmão, porque as suas emoções, elas são voláteis. Uma hora você quer rir, outra hora você quer chorar. A alegria natural vem de uma boa notícia, mas do mesmo jeito que a alegria vem com uma notícia boa, a tristeza também vem com uma notícia ruim. E se a sua alegria, que vem de Deus, que é a alegria que te fortalece, foi igual a essa alegria natural, não faz sentido nada o que Paulo ensinou sobre a alegria. Tem como se alegrar triste? Tem. A tristeza pode chegar, mas ela não pode ficar. Obrigado pela sua alegria. Paulo aprendeu, irmãos, que Cristo era maior que seus problemas, que Deus era maior que seus problemas, que o chamado de Deus, que a vontade de Deus era maior, e era nisso que ele colocava a sua fé, era nisso que ele colocava a sua esperança. Filipenses 4,4 ele vai dizer, olha, alegrai-vos sempre no Senhor. É se alegrar em quê, irmão? Na circunstância? Na notícia boa? Se alegrar em quê? No Senhor. Por quê? O Senhor não muda, a palavra não muda. Independente da circunstância, Deus continua no trono reinando. Deus ainda está no controle, irmão. Eu me alegro no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele não está falando, olha, se alegra quando tudo estiver bem, se alegra quando as portas estiverem abertas. Não, Paulo está falando para Filipenses 4 aqui, preso, porque ele sabia, a alegria dele não estava nas circunstâncias, estava no Senhor. As pessoas o abandonaram. Se as pessoas te abandonarem, decepcionarem você, se aquela porta aberta que você está esperando ainda não se abriu, ou se fechou, se a sua expectativa foi frustrada, a sua alegria não depende disso. A sua alegria está no Senhor. Grava isso em nome de Jesus, irmãos, porque esse é um padrão na Bíblia. Se você agarrar essa palavra de hoje, nada vai roubar aquilo que Deus tem para você, porque é questão de tempo para a promessa se cumprir. É questão de tempo, irmãos, para a manifestação da glória, do poder de Deus. Amém. Olha só, no verso 11 do capítulo 4, eu estou citando para você, você pode anotar, depois ler na sua casa, só para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Filipenses 4,11, Paulo vai dizer, depois que ele fala sobre alegria, olha, se alegre no Senhor, ele vai dizer, olha, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente, em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura, quanto de fome. Assim é a abundância,
como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Olha só, ele está falando sobre alegria, é a carta da alegria. Aí ele está falando, olha, já fiquei no alto e embaixo, já tive, já não tive. Mas uma coisa eu aprendi, a viver contente, estando em cima ou estando embaixo, dando tudo certo ou não, porta aberta ou fechada. Eu aprendi a viver contente. Tudo posso naquele que me fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. Tudo posso naquele que me fortalece. Uau! Será que eu posso me fortalecer no Senhor, se alegrando nele? Tudo posso. Tem gente que pega só essa frase, né? Coloca no carro, na geladeira. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha o contexto aqui, Paulo está falando. Independente do problema, independente da circunstância, independente da pressão, eu posso passar, eu posso vencer, porque tudo posso. Naquele que me fortalece na angústia, naquele que me fortalece quando parece que nada está funcionando, naquele que me fortalece na falta, naquele que me fortalece quando outros me abandonam, tudo posso. Naquele que me fortalece. Eu aprendi a viver assim. Aleluia. Essa alegria que vem de Deus, que nasce da presença de Deus, ninguém pode tirar. Sabe por quê? Não foi o mundo que deu, não foi o diabo que deu, foi Deus que deu. O mundo não pode tirar. Você pode decidir não desfrutar, você pode decidir não praticar, mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que a alegria é fruto do Espírito que está dentro de você. Está tudo bem? Aleluia. Que tal andar em paz e em alegria, independente da circunstância? Tem gente que vive ansioso, não consegue dormir, pensando nos problemas, na ansiedade. Pastor, para o senhor é muito fácil. É mesmo? Quer estar à frente de uma igreja? Hein, cadê minha liderança aqui? Será que tem problema para resolver? Será que tem coisa para resolver? Será que teria preocupação? Tem. Mas uma coisa eu aprendi: preocupação não resolve problema. Ansiedade não resolve problema. Aí Paulo vai dizer, olha, lança sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ansiedade não vai resolver o seu problema. Descansa em Deus, irmão. Aleluia. Se você não está dormindo, eu tenho uma palavra de Deus para você hoje à noite. Você vai começar a desfrutar do sono do justo. Logo deito, logo durmo, em paz. E os problemas? Meu sono ninguém tira. Minha alegria, ninguém tira. Minha paz, ninguém tira. Eu tenho aprendido a viver assim, irmão. Mas não é porque não tem problema, não. Não é porque a ansiedade não tenta chegar, não. Eu aprendi a viver contente, em paz. Não deixe o diabo roubar seu sono. Amém. Eu declaro você livre de depressão, em nome de Jesus. Vontade de não sair de casa, vontade de ficar no quarto deitado, perdeu a vontade de viver, perdeu a vontade de fazer coisas para Deus, achou que acabou esse tempo na sua vida, em nome de Jesus. A alegria do Senhor vai te fortalecer. A alegria do Senhor vai te fortalecer. Sabe, irmãos, eu aprendi uma oração com a minha mãe, e eu sempre faço ela todos os dias.
Obrigado, Pai, porque esse dia o Senhor fez para minha alegria. Aí logo penso, você pode pensar, mas tem tanto problema para resolver, mas tem tanta situação. Você pode pensar, mas aí você se lembra que essa alegria não vem da circunstância. Essa alegria vem de Deus. Então, se essa alegria vem de Deus, o Senhor fez esse dia para minha alegria. Eu vou me alegrar nele. Oh, aleluia. Aleluia. É essa alegria que é diferente. Não é que nunca vamos enfrentar problemas, não. Teremos dias difíceis. Você pode pensar assim, pastor, eu não tenho problema nenhum, eu não tenho ansiedade nenhuma, está tudo bem, glória a Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, uma hora ou outra vai vir problema. A ansiedade vai tentar plantar uma semente, mas quem decide se ela vai ficar é você. Amém? Aprende uma coisa, chega a ansiedade, lança sobre ele. Não sou eu que estou falando, é o que a Bíblia diz. Amém. Abacuque fez uma das declarações mais fortes da Bíblia, que nós conhecemos bem, nós cantamos isso. Quando não havia esperança, quando não havia frutos, o campo não produzia nada, não havia nenhuma garantia. Ele fala, ainda que a figueira não floresça, Abacuque 3,17, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Ele está falando na linguagem dele, ele certamente dependia de agricultura, do gado. O campo não produz nada, o gado não tem mais, as ovelhas foram arrebatadas, ou seja, acabou tudo. Não tem mais esperança, não tem garantia, não tem mantimento, não tem provisão. Todavia, eu me alegro no Senhor. Abacuque também entendeu. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Aí ele vai dizer, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Olha só, parece que fortaleza que vem de Deus tem a ver com alegria. Lembra que Paulo falou? Alegria, tudo posso daquele que me fortalece. Alegre-se sempre no Senhor. A alegria do Senhor é nossa força. Aí ele está falando, olha, eu me alegro no Senhor. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Amém. É interessante aqui que Abacuque, ele não estava negando a realidade. Ele não estava falando, olha quanto gado, olha, mesmo sem ter. Não, ele está vendo, os olhos dele estão contemplando escassez, falta de esperança, falta de resultado. Mas o que ele está querendo dizer é, olha, a circunstância não mudou. Ou perdão, a circunstância mudou, mas o meu Deus não. A provisão diminuiu, mas a fidelidade de Deus não. Eu posso perceber naturalmente que as coisas não estão funcionando, mas Deus continua no trono reinando. Não aconteceu como eu esperava, mas a minha esperança ainda está em Deus. E isso muda tudo, irmão. Deus continua sendo Deus. Olha para quem está ao seu lado e fala assim, Deus continua sendo Deus. Olha para ele e fala assim, você pode até chorar, e mesmo assim ter alegria. Você pode sentir dor, e mesmo assim ter alegria. Como assim? Alegria que vem de Deus. Oh, aleluia.
Aleluia. Certa vez Paulo estava enfrentando uma perseguição. E ele fala, olha, ele vai dizer que um espinho na carne veio sobre ele. Se a gente for ler o contexto, entendemos que foi um mensageiro de Satanás, algo que ele estava enfrentando, alguma perseguição que ele estava enfrentando, e ele ora por 3 vezes, para que seja retirado esse espinho na carne. 2 Coríntios capítulo 12, no verso 8, diz assim, por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor, que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta. Oh meu Deus, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Como assim? Nem sempre você está orando, você descansa, você entrega a sua ansiedade, nem sempre a circunstância muda. Burato, de repente, Paulo orou aqui, nada aconteceu, mas Deus fala para ele, ei, fica tranquilo, a minha graça te basta. Ou seja, há poder para você permanecer onde você está, há poder para você enfrentar, há graça para você continuar firme, para você não desanimar, para você não desistir, para você continuar, para você completar a sua carreira. Aí ele continua, de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ele vai dizer, ele está dizendo assim, em outras palavras, olha, quando parece que nada está favorável, aí que é a oportunidade de provar de maior graça. Essa é a oportunidade de provar do poder de Cristo. Está passando por problema, irmão? Pela sua cara parece que sim. Está passando por problema? Sobre você repousa o poder de Cristo. A graça do Senhor te basta. Descansa. Saia daqui essa noite livre de todo peso, livre de toda ansiedade, livre de toda depressão, livre de toda preocupação, livre! Oh, aleluia! Aleluia! Tem gente que não ri aqui faz um bom tempo. Vai sair daqui rindo hoje à noite. Aleluia! Aleluia! Já foi curado rindo, eu já fui. Rindo. Já vi o problema ser resolvido rindo? Eu já vi. Eu fico imaginando o diabo vendo a cara de um crente, no meio da pressão, no meio da tribulação, chame do jeito que você quiser, aquele momento difícil, o crente está lá, a alegria do Senhor é minha força. Ele é a minha fortaleza, eu descanso nele, a minha provisão vem dele, a minha alegria vem dele, a minha paz vem dele, eu não me preocupo. Aí Paulo vai dizer assim, olha, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias. Ele está falando, aconteça o que acontecer, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Entende isso aqui que ele está falando? Quando parece que você está fraco, é aí que você está forte. Por quê? O que te fortalece? A alegria do Senhor é a tua força. Vem problema, apareceu alguma situação que você fala, eu não consigo resolver com as minhas mãos, agora fugiu do meu controle. Glória a Deus. É a hora do poder de Cristo repousar sobre você, você descansar, você ouvir Deus, ei, calma, a minha graça te basta, ei, permanece alegre, ei, calma, porque quando você pensa que é fraco, aí então que você é forte.
Nem sempre, irmão, a coisa acontece imediatamente. Mas continue na posição. Amém, queridos? Glória a Deus. Sabe, a presença de Deus pode transformar um lugar de derrota, de fracasso, um lugar de dor, em um lugar de adoração. Calma, você vai entender o que estou falando. Eu só tenho 9 minutos aqui para fechar essa mensagem. Eu queria saber de você. Quem está pronto essa noite para sair daqui livre de toda ansiedade e preocupação e se fortalecer na alegria do Senhor? Levanta a mão. Nem todo mundo, mas tem 9 minutos ainda. Você vai sair daqui fortalecido pela alegria do Senhor. A Bíblia vai dizer, irmãos, em Atos capítulo 16, Paulo está pregando a palavra junto com Silas. Eles encontram uma mulher, essa mulher está possessa por um espírito de adivinhação. Ela adivinhava coisas, isso dava lucro para os seus senhores. Paulo identifica aquilo, repreende aquele espírito em nome de Jesus. Aquela mulher livre. Os senhores ficam sem lucro, ficam com muita raiva e decidem prender Paulo e Silas. Antes de prender, eles arrastam Paulo e Silas na frente de todo mundo. Certamente não colocaram uma lonazinha, um sabãozinho. Não, eles foram arrastados em pedras. Depois de serem arrastados, foram açoitados e depois presos. Mas eles estavam o quê? Fazendo a vontade de Deus, né? Seus pés foram presos em um tronco, suas mãos, no cárcere mais seguro. A Bíblia faz questão de reforçar isso. Pensa na solitária daquela época. E as prisões daquela época eram muito piores do que qualquer prisão que você pode ver hoje. Era um lugar frio, subterrâneo, sujo, sem nenhum tipo de saneamento, de cuidado. Para piorar, eles estavam dilacerados, porque haviam acabado de ser açoitados. A Bíblia vai dizer que eles tiraram a roupa deles, e nem a roupa para amortecer a chicotada. Então, irmãos, eles estavam dilacerados naquela prisão. Verso 22 do capítulo 16. Levantou-se multidão unida contra eles, e os protetores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Depois que lhe deram muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, receberam tal ordem, levou-os para o cárcere interior, para a solitária, e lhes prendeu os pés no tronco. Certamente, irmãos, aqui passaria muita coisa. Se nós estivéssemos aqui nessa situação, passaria muita coisa na nossa cabeça, sim ou não? Eu estava fazendo a vontade de Deus, eu estava pregando o Evangelho, nós estávamos obedecendo a Deus, e agora? Por que isso aconteceu? Por que terminamos presos? Onde está Deus? E agora? Mas sabe o que eles fizeram? Em um momento de dor, de incerteza, de insegurança, eles levantaram um altar de adoração. Eles começaram a cantar e louvar a Deus. Perceba, é fácil louvar a Deus depois de receber um milagre. E antes? A adoração deles não foi consequência de um milagre,
mas eles adoraram a Deus nos momentos mais difíceis. As mãos estavam presas, os pés estavam presos, mas esqueceram de fechar a boca deles. E a Bíblia faz questão de dizer que os demais presos escutavam. Ou seja, eles estavam no cárcere interior, na solitária, isolados. Mas eles não estavam cochichando, oh Senhor Jesus. Não. Eles estavam louvando a Deus. A ponto dos outros presos escutarem. Certamente o diabo estava falando, vocês estão derrotados, envergonhados, fracassados, mas a adoração deles dizia, Deus ainda está no controle. Deus ainda é o dono da nossa vida. Deus pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Deus é o Deus do impossível. Deus é especialista, irmão. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, Deus é especialista em transformar lágrima em vitória. Não adora a Deus quando recebeu o milagre. Não celebre quando você recebe. Não. Celebre, se alegre, porque Deus permanece fiel. Deus permanece no controle. Deus ainda reina e governa. É por isso que você se alegra. É por isso que você o adora. Amém, irmãos? Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que meia-noite, eles adorando ao Senhor, há um grande terremoto. As prisões e as suas algemas foram soltas. Todos os presos foram livres. O carcereiro ficou desesperado. E agora, meu Deus? Vão achar que fui eu que libertei eles. Mas o carcereiro fala, diante de tamanho poder, diante de tanta glória, o carcereiro fala, como que eu posso fazer para entregar minha vida para Jesus? Aí Paulo olha para ele e fala assim, você e sua casa serão salvos. Foi salvo o carcereiro e a família do carcereiro. E eles foram livres daquela prisão. Como? Louvando. Ninguém louva chorando, irmão. Ou triste. Você pode até chorar de emoção. Mas louvor fala de alegria. Louvor fala de júbilo. Louvor é dizer, Senhor, o Senhor está no controle. Senhor, o Senhor tem a palavra final. A minha confiança está em Ti. O meu descanso está em Ti. Eu não vivo baseado naquilo que eu vejo, mas naquilo que eu creio. Eu confio no Senhor. Salmo 51:10, Davi, ele faz uma oração depois de reconhecer o seu pecado. E ele faz uma oração pedindo para que Deus restaure a sua vida. E ele vai dizer assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Aí olha só o que ele vai dizer, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Perceba, Davi não pede uma nova salvação, mas ele fala assim, Senhor, restitui em mim a alegria da salvação. Ou seja, irmãos, a gente pode estar na igreja, até servindo, fazendo coisas para Deus, mas sem a verdadeira alegria que deveria governar o nosso coração. Sabe,
você fazendo para Deus, mas sem aquele entusiasmo. Sabe, o diabo é especialista em colocar coisas para roubar a nossa alegria, fazer você se sentir culpado, se comparando com outras pessoas, ou é uma situação de frustração, palavras que você escuta, que te colocam para baixo, decepção com pessoas. Deus não quer você servindo a Ele sem fervor. Você não está aqui para sobreviver, irmãos. A vida com Deus tem que ser uma vida de alegria. Fica de pé no seu lugar. Na carta aos Filipenses, a carta da alegria, no verso 6, Paulo vai dizer: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, com louvor, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que paz é essa? É a paz que ninguém pode explicar. É a paz que excede o entendimento humano. É a paz que o mundo não entende. É a paz que ninguém vai compreender, porque excede o entendimento humano. Mas é essa paz que a Bíblia diz que vai guardar o seu coração. Eu declaro em nome de Jesus, feche seus olhos. Eu declaro em nome de Jesus a paz que vem de Deus, guardando o seu coração. Toda ansiedade, toda preocupação sendo lançada sobre o Senhor agora, em nome de Jesus.